Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Amém. Abre sua Bíblia aí, 1 Samuel 3. Vamos estar falando a respeito aí, nessa noite, sobre a importância de ouvir a voz de Deus. 1 Samuel 3, versículo 1. Aqui nós vamos ver sobre o chamado de Deus para Samuel. Samuel ainda pequeno, ainda um jovem, um adolescente, em torno de mais ou menos 12 anos, alguns estudos dizem que era essa idade, quando ele ouviu a voz de Deus e ele foi chamado por Deus para cumprir um propósito. E aqui no versículo Samuel 3, no versículo 1 diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, Senhor. Me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite. Então ele foi e deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá e deite-se. Se chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi, deitou-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras 3 vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra ele todo o que falei contra a sua família, do começo ao fim, pois eu lhes disse que julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha conhecimento. Seus filhos se faziam desprezíveis e ele não o puniu. Por isso julgarei a família de Eli. Jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, e ele teve medo de contar a visão a ele. Mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Ele perguntou: o que o Senhor disse a você? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: ele é o Senhor, que faça o que lhe parece melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as palavras dele se cumprissem. Todo o Israel
desde Dan até Beceba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, que nessa noite, ó Deus, a Tua palavra seja revelada para todos nós aqui neste lugar, ó Deus. Que toda obra de Satanás, ó Deus, que venha tirar as pessoas do foco do Senhor nessa noite, possa vir cair por terra e seja repreendido pelo Teu santo nome, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Que os Teus anjos de guerra possam estar sobre este lugar, ó Deus, para expulsar toda a obra de Satanás, ó Deus, que venha dispersar o Teu povo da Tua palavra, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nessa noite nós possamos ser cheios da Tua palavra, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. E a Tua palavra diz, ó Pai, que nós somos libertos através da Tua palavra. Que nessa noite nós possamos ser libertos em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Que o Senhor possa nos conduzir, ó Deus, e dar sabedoria e discernimento, ó Pai, da Tua palavra. Que eu seja diante do Senhor, Deus, um canal, que eu possa ser, ó Deus, um instrumento do Senhor para conduzir a Tua boa e perfeita palavra nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, me conduza para a Tua verdade aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar, igreja. Aqui em 1 Samuel 3, vamos ver o chamado de Deus sobre um jovem. Ele era o profeta, era o sacerdote daquela época, mas os seus filhos estavam corrompidos. Ele fazia parte da linhagem de Arão, então ele cuidava do tabernáculo da casa de Deus, e toda a sua linhagem, seguida até ele, era destinada a cuidar das obras de Deus, da casa de Deus, dos sacrifícios a Deus. Então ele tinha 2 filhos, e esses 2 filhos, em versículos anteriores, vão dizer que eles estavam roubando de Deus e roubando das pessoas também, para você ver o tamanho da perversidade que estava acontecendo naquele momento. Aqui no versículo 3, primeiro diz que o Senhor tinha se afastado, não estava falando muito com o teu povo, e nem estava tendo visões com frequência naquele tempo, porque o povo daquela época estava corrompido, e a única maneira que você podia voltar à presença de Deus era oferecer um sacrifício a Deus. Só que o sacerdote, levantado por Deus, vindo da linhagem de Arão, eles estavam corrompidos também. Eles estavam roubando ofertas destinadas para Deus. Em versículos anteriores vai dizer que esses 2 homens, quando chegavam ofertas de sacrifício a Deus, eles se enfiavam num garfo e arrancavam muito mais do que era destinado para eles. A ordenança de Deus era que o peito e a coxa direita ficassem com a família dos sacerdotes, mas eles não queriam nem saber. Eles estavam roubando além daquilo que era permitido. Deus também deu uma ordenança. A gente pode ver isso em Levíticos, que mostra muito sobre o que Deus deixou para os sacerdotes. E ali também conta que Deus falou para destinar a gordura do animal como sacrifício a Ele, que era para deixar queimar, e o aroma daquela gordura ia agradar a Deus, ia perdoar o povo dos pecados. Só que esses 2 filhos de Eli estavam roubando
essa gordura destinada a Deus. Deus deu uma ordenança que ninguém podia comer a gordura, e esses dois estavam comendo aquilo que era destinado para Deus, aquilo que o povo estava oferecendo como sacrifício. Então ele estava roubando o povo e também estava roubando a Deus. Naquele momento, as pessoas estavam vivendo num momento onde eles queriam um rei. Eles estavam cansados de profetas, de juízes, que em versículos anteriores vamos ver vários juízes levantados por Deus, e eles estavam cansados, eles queriam um rei. Na verdade, eles não queriam Deus, eles queriam um homem que assentasse ali e governasse ele, e não Deus que governasse sobre a vida deles. Mas aqui a gente vê que um menino, que por volta de 12 anos mais ou menos, alguns estudos dizem, ele foi escolhido por Deus para seguir como um profeta, como um juiz, como um sacerdote de Deus. Aqui a gente vai ver em versículos anteriores que Samuel não fazia parte da linhagem de Arão, ele fazia parte da linhagem dos levitas. Então, se a gente for seguir no pé da letra, ele não poderia ser um sacerdote escolhido. Só que Deus quebra tudo aquilo que ficou para trás para fazer algo novo quando pessoas não querem fazer. Entenda, quando Deus deixou algo para mim e para você fazer e a gente não faz, Ele muda tudo aquilo que Ele planejou no passado para fazer algo novo. Ele escolheu uma pessoa que não era da linhagem que Ele destinou. Só que aquela linhagem de Eli e seus filhos estavam corrompidas. Aquele sacerdote com seus filhos estavam corrompidos. E Eli não fazia nada. Eli, versículos aqui, diz que Eli chamou a atenção dos seus filhos. Só que seus filhos não ligou para ele e ele não fez nada. Ele simplesmente não fez nada e não seguiu a lei de Moisés, que deveria matar os seus filhos, porque estava roubando de Deus. Sacrifícios de Deus eles estavam levando para dentro da sua casa, comendo a gordura que era destinada a sacrifício para Deus. Seus filhos estavam corrompidos e Eli não estava fazendo nada, não fez nada. Por contrário, os versículos aqui vai dizer que Eli ainda honrava os seus filhos. Agora imagine o povo daquela época, vendo que aqueles sacerdotes estavam vivendo ali no pecado, tinham abandonado a lei de Deus. Imagine as pessoas que seguiam. O povo daquela época estava afastado da presença de Deus. Não havia visões sendo reveladas naquele momento. Deus, por um certo período de tempo aqui, ficou em silêncio por muitas das vezes. Vamos ver no versículo 2, vai dizer que um profeta foi levantado para dizer para Eli que Deus ia matar e ia acabar com a sua geração. E nada Eli fez para mudar aquilo. Um menino que foi entregue por sua mãe Ana, que não podia ter filho, era estéril. Ela não podia ter filho. E quando ela entregou o seu ventre para Deus e disse que se ela tivesse um menino, ela ia entregar na casa do Senhor. E assim ela fez. Ela entregou Samuel. Ela entregou para estar ali, junto com Eli, junto com seus filhos. E as pessoas naquele momento começaram a perceber
Começaram a ver que os filhos de Eli estavam fazendo as coisas erradas. Só que Samuel estava fazendo as coisas certas. O menino, uma criança, ouviu a voz de Deus. Muitas das vezes nós temos confundido a voz de Deus. Muitas das vezes esquecemos como que é a voz de Deus, porque nós nos afastamos da presença dele. Esse menino aqui de 12 anos não tinha ouvido a voz de Deus, então ele não reconhecia a voz de Deus. Ele achava que era Eli que estava chamando ele. Por 3 vezes ele saiu correndo e foi até o quarto de Eli e perguntou, porque ele não conhecia a voz de Deus. Por muitas das vezes, nós que já reconhecemos a voz de Deus, mas esquecemos por estar afastado da presença dele, não reconhecemos a voz dele que nos destina para a vida de salvação eterna. Esse menino de 12 anos deitou novamente pela 4ª vez e seguiu aquilo que ele lhe disse. Quando a voz retornou a chamar Samuel de Samuel, ele se levantou e se dispôs diante da presença de Deus. Eis-me aqui, Senhor. E Deus passou tudo aquilo que ia fazer. Deus ia acabar com a geração de Eli, ia matar ele e os seus filhos. Ele já estava velho, já estava perdendo as suas visões, mas deixou os seus filhos se corromperem. E ali Deus falou para Samuel tudo aquilo que ia fazer. E Samuel foi levantado por Deus para ser um novo sacerdote, para ser um novo profeta. Samuel foi levantado por Deus porque estava ali na presença de Deus e ouviu a voz dele. Samuel ouviu a voz de Deus e obedeceu a voz de Deus. Por muitas das vezes ele pode ter certeza que os filhos de Eli ouviram a voz de Deus, só que rejeitaram essa voz, negaram a voz de Deus, negaram a lei. Já existia a lei de Moisés, já existia o Pentateuco, e eles negaram as ordenanças que Deus tinha deixado para os sumos sacerdotes, para aquela linhagem que tinha que seguir. Você vai encontrar em Levíticos várias ordenanças de Deus sobre sacrifício que tinha que ser feito para Deus, e eles não estavam seguindo, eles estavam negando. Mas um menino de 12 anos ouviu a voz de Deus. Precisamos ouvir a voz de Deus, mas não somente ouvir a voz dele e dizer: eis-me aqui, ó Deus, eis-me aqui, qual é a sua vontade, qual é o teu querer sobre a minha vida. Não adianta somente ouvir a voz dele e fazer como os filhos de Eli abandonarem. O seu pai Eli chamou a atenção dele, tentou corrigir de uma maneira fraca, mas tentou. Só que eles não quiseram ouvir. Deus já tinha abandonado eles, porque eles se corromperam e não quiseram voltar. E por seu pai não ter feito nada, e por muitas vezes honrar o seu filho ainda, Deus acabou com essa geração, com essa linhagem de sacerdote que vinha de Arão, e mudou todo o plano e colocou Samuel que vinha da linhagem de levitas. Levitas não podiam ser sacerdotes, eles são pessoas, músicos daquela época, são pessoas que cuidavam da obra, que construíam, que faziam as coisas dentro do tabernáculo, dentro da casa de Deus.
Mas eles não eram profetas, eles não eram sacerdotes. E Deus mudou tudo aquilo, porque um menino foi escolhido e ouviu a voz de Deus e se dispôs a obedecer a voz de Deus. Por isso que nessa noite nós precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Por muitas das vezes a voz de Deus vai ser dura. Por muitas das vezes a voz de Deus vai ser um não. Porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe o que vai acontecer lá no futuro, se Ele falar um sim para você que pode te conduzir para uma coisa errada. Por muitas das vezes pode ser doloroso o não de Deus, mas nós precisamos ouvir a voz dEle. Porque muitas das vezes Ele vai falar para a gente pegar um caminho, não pegar um caminho de perdição, de ruínas, mas pegar um caminho certo que vai levar para as coisas corretas, para as bênçãos dEle. Só tem como as bênçãos do Senhor nos alcançar se a gente ouvir a voz dEle e seguir as orientações dEle. Esse menino ficou com medo, continuou deitado ali, só que Eli permaneceu cobrando ele do que o Senhor tinha passado para ele. Veja, ele já era um senhor de idade e Deus já não estava falando mais com ele. Deus escolheu um menino. Às vezes você pode achar que não é capaz, mas Deus escolhe aqueles que não são capacitados para fazer essas pessoas serem capacitadas. Deus muitas das vezes quer nos levantar para fazer a obra dEle, para fazer a ordenança dEle. E nós muitas das vezes estamos ficando com medo, mas nós devemos afastar esse espírito de medo e seguir a obra dEle, a ordenança dEle, a voz do Senhor sobre nossas vidas. Precisamos ser como esse menino de 12 anos que ouviu a voz do Senhor e obedeceu, seguiu todos os ensinamentos. Aqui no versículo 19 vai dizer assim: enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumpriam. O Senhor estava com Samuel. O Senhor está comigo e com você. Basta nós ouvir a voz dEle e seguir o ensinamento dEle. E todas as palavras de Samuel se cumpriram naquele momento, naquela época. Pois ele foi levantado pelo Senhor. 20. Todo Israel, desde Dan até Beceba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Deus não levantou Samuel simplesmente para ser um profeta escondido, mas levantou ele para ser o escolhido para governar aquele povo naquela época, para ser o profeta de Israel daquela época. Deus tinha feito muitas promessas, vindo desde lá de trás, Abraão, Isaac, Jacó. Fez promessas para Moisés, fez muitas promessas desde lá de trás. Mudou o nome de Jacó para Israel, aonde é o nome do país até hoje, daquele povo até hoje. Fez muitas promessas ali para Josué. Josué, que era um guerreiro, era um general, que foi escolhido também pelo Senhor, que ouviu a voz do Senhor e obedeceu. E o povo do Senhor venceu várias batalhas naquela época, com Samuel, com Josué. Só que por muitos tempos se passaram, e
e o povo do Senhor começaram a se corromper. Deus começou a levantar vários juízes, só que o povo de Deus, por pouco tempo, só permanecia na presença dele. Depois eles iam lá e faziam tudo de novo, as coisas erradas, adorava a outros senhores, roubava ao Senhor, pecava contra Deus. Por diversas vezes Deus levantava juízes para colocar um freio naquele povo, para tirar o povo da mão dos seus inimigos, porque de muitas das vezes Deus deixou outros inimigos de Israel governar eles, porque o povo se afastava, esquecia muito rápido das promessas que Deus tinha dado para eles. E aqui neste momento não foi diferente. Aquele povo estava corrompido, os filhos de Eli estavam corrompidos, mas Deus separou um menino, que foi separado desde o ventre da sua mãe, porque a sua mãe, Ana, destinou aquele menino para o Senhor Deus. Ele foi escolhido antes mesmo de ser nascido. Ana era estéril, ela não podia ter filho. Só que a partir do momento que ela escolheu entregar o seu primeiro filho, Deus cumpriu um propósito naquele tempo. Ana teve outros 5 filhos de um ventre que era estéril. Deus escolheu, levantou um novo profeta para mudar a história daquele povo. Deus muitas das vezes quer mudar a nossa história, quer mudar o rumo da nossa vida, quer mudar o destino da nossa vida. Basta nós ouvirmos a voz dele. Você pode escolher qualquer um. Ele pode escolher eu e você para cumprir um propósito, pois Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é Deus sobre toda essa terra. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Hebreus, versículo 1. Hebreus 1, versículo 1. Há muito tempo Deus falou muitas das vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e é a expressão exata do seu ser, sustentado todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados. Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Continua aberto aí, Deus, não fecha não, a gente vai ler um outro versículo. Algumas pessoas falam que Hebreus foi escrito por Paulo, mas não tem como nós sabermos. Mas o escritor desse livro, aqui está falando que por muitas das vezes Deus levantou profetas para falar com o teu povo. Só que Deus escolheu o seu único filho, seu primogênito, seu primeiro filho, para ser entregue, para vir aqui, estamos dizendo que ele foi purificado do pecado, ele foi entregue como sacrifício pelo meu e seu pecado, pelo pecado da humanidade. Ele se fez como sacerdote, como juiz, como profeta sobre a terra.
e se entregou como sacrifício para que nossos pecados possam ser perdoados. No passado, na época da lei, o povo tinha que oferecer sacrifícios a Deus, tinha que oferecer animais para sacrificar, para que Deus pudesse perdoar os pecados. Só que a humanidade estava perdida. Antes de Jesus vir, Deus ficou por 400 anos em silêncio. Por 400 anos, Deus ficou em silêncio. Não existia nenhum profeta que ouvia a voz de Deus, porque o povo estava corrompido, e o Filho veio para mudar tudo aquilo. Ele fez uma revolução que muitos, até os dias de hoje, esperam que Jesus venha assentado como um rei. Só que Jesus veio, nasceu numa manjedoura junto com os animais, humilde, se fez como um cordeiro que foi entregue no madeiro para salvar a humanidade. A humanidade que já estava entregue ao pecado, à morte, ao inferno, mas Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Ele se fez como humilde, como pequeno, como ser humano, sofreu, passou por tudo aquilo que nós passamos nos dias de hoje, por humilhação, por traição. Ele sofreu, Ele conhece o nosso sofrimento, porque Ele se fez como um homem, como um ser humano aqui nessa terra. Em Hebreus 7, 20, vai dizer assim, Hebreus 7, 20: e isso não aconteceu sem juramento. Os outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Em Hebreus, nesse livro, está dizendo que teve muitos outros profetas, muitos outros sacerdotes, mas por causa da morte, eles não podiam continuar com o seu ofício. Mas Deus enviou o seu Filho Jesus. Ele é para todo sempre. Ele é para toda a eternidade. O seu ofício de como sacerdote, como profeta, é para todo sempre, pois Ele vive. Ele vive para todo sempre. Aleluia, glória. Como aqui diz, em Hebreus 1, 13, diz que purificação dos seus pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Jesus se tornou o Senhor sobre todas as coisas, foi entregue nas mãos dele. Ele está sentado à direita do Pai. Seu ofício
profeta é permanente, é para sempre. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente. O Senhor é capaz de nos salvar. Ele é capaz de salvar essa humanidade perdida. Perceba como essa humanidade está perdida. Nessa última semana teve um show lá no Rio de Janeiro. Pessoas ficaram dias, pessoas ficaram horas esperando uma pessoa. Diz reportagem que a sensação era perto de 60 graus. Essas pessoas entregaram tudo para uma fã, para uma pessoa qualquer que não podia fazer nada por elas. E muitas das vezes nós, como igrejas do Senhor, não entregamos o melhor para Ele. E reportagens dizem que tinha pessoas até com fraldas para ficar ali esperando. E muitas das vezes, quando passa tudo de 1h30, 2 horas, os crentes já começam a se corromper por dentro, começam a se indignar por dentro. Infelizmente, a igreja do Senhor tem se corrompido, porque não tem se entregado o melhor para o Senhor com sacrifício. O sacrifício não é mais um animal, não é mais um cordeiro. O sacrifício é eu e você, é a nossa vida perante ao Senhor. Será que estamos queimando um sacrifício que tem agradado ao Senhor, que tem subido até a Ele, que tem agradado a Ele? Precisamos seguir a voz do Senhor. Aquelas pessoas estão ouvindo a voz do diabo e ali ficaram por diversas horas. O show foi até cancelado. E muitas delas voltaram para o outro dia que foi remarcado. Mas muitas das vezes nós não temos seguido a voz do Senhor, temos abandonado a voz dele. Por isso, nessa noite, Deus quer que nós voltamos a ouvir e seguir a voz dele. Como esse menino Samuel, que fez por muitos ainda, foi um profeta que levantou o primeiro rei naquela época, Saul. Saul se corrompeu e Samuel ainda escolheu o menino Davi para ser o próximo rei. Deus não importa se você é uma criança, se você já é velho demais, se você é homem, se você é mulher. Deus não se importa. Deus não se importa com a sua idade. Basta você e eu ouvir a voz dele, seguir a voz dele, seguir a voz de Jesus, que foi entregue por mim e por você, seguir o direcionamento correto para a salvação. Em Hebreus 7 diz que Ele é capaz de salvar permanentemente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Precisamos sempre nos aproximarmos de Deus. E Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem até o Pai se não for diante de Jesus. Jesus é o caminho. Ele é o único que pode nos conduzir até o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Senhor, o nosso Deus. O nosso Deus Todo-Poderoso, que fez e que faz e que vai continuar fazendo. Mesmo se ninguém se dispôs a fazer, Ele vai continuar fazendo. Nessa semana saiu uma notícia que 200 muçulmanos na faixa de Gaza
tiveram um sonho. No mesmo dia, 200 pessoas tiveram um sonho com Jesus. E eles se converteram ao cristianismo. Mesmo ao meio de um período de guerra, mesmo em guerra, Deus se revelou em sonho para aquelas pessoas. E 200 pessoas tiveram sonhos com Jesus. Muçulmanos, pessoas que estavam ali na faixa de Gaza, naquela guerra que estava acontecendo com o Hamas. Pessoas tiveram sonhos. Deus se revelou através de sonhos para aquelas pessoas. Mesmo se eu e você não se dispuser de seguir a voz dele, ele continuará sendo Deus. É a obra dele que continuará sendo feita. Deus se revela através de uma voz, através de um sonho, através de uma visão. Basta eu e você querer seguir essa voz do Senhor. Essas 200 pessoas que ouviram a voz do Senhor naquele sonho, pode ter certeza que fará uma grande revolução naquele lugar. Muitas das coisas estão acontecendo nesse mundo atual. O fim está próximo. Não sabemos o momento, nem a hora que o filho virá. Pode demorar muito tempo. Pode ser que ele volte daqui algumas horas, ou pode ser que ele leve mais 1000 anos. Mas lembre-se, nós não vamos durar 1000 anos aqui na terra. Ele pode nos chamar antes. E como será que nós estamos ouvindo a voz do Senhor para seguir o caminho de Jesus, que é para viver a eternidade com o Pai? Essas 200 pessoas tiveram um sonho e resolveram se converter ao cristianismo. Precisamos voltar a sonhar com Jesus. Precisamos voltar a ouvir a voz de Jesus. Jovens precisam voltar a ter visões, pois Deus destinou tudo isso para mim e para você. Pois Ele quer o melhor para mim e para você. Ele quer o melhor para todos nós. Para encerrarmos, abra sua Bíblia em Isaías 23 ou 43. Eu não ia ler, mas Deus está me incomodando. Isaías 43. Para a gente encerrarmos. No 43, versículo 1, diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o cobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo. Etiópia receba em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo. O Senhor está dizendo que o ama. Darei
ao homem em seu lugar, aos homens em seu lugar, e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei a você. Direi ao Norte, entregue-os, e ao Sul não os retenha. De longe tranche os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, e a quem formei e fiz, traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem, e os povos se ajuntam. Qual deles predizem isso e anunciam essas passagens, que eles façam entrar em suas testemunhas, para que provarem que estavam certos, para que os outros ouçam e digam: é verdade. E vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creem em mim, e entendam que eu sou o Senhor, o seu Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há salvação alguma. Eu revelei, salvei e anunciei. E não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunha de que eu sou o Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos, eu sou o Senhor, o seu Deus. Não há quem possa livrar alguém de minhas mãos. Agindo eu, quem pode impedir? Perceba, na época da lei, Samuel, profeta Samuel, dizendo maravilhas que Deus destinou para o seu povo, que foi um povo separado. Eu e você somos um povo separado, amado por Ele. Deus nos ama. Nós não devemos ter medo. E aqui no final diz que agindo Ele, quem impedirá? Se tudo está difícil para você, se a sua vida está difícil, agindo Ele, quem impedirá? Nada pode impedir o povo do Senhor a alcançar todas as bênçãos e as maravilhas que o Senhor destinou para mim e para você. Ninguém é capaz de impedir a Deus. Ninguém é capaz de impedir eu e você quando estamos diante da presença do Senhor. O mal tem que bater em retirada, pois Ele é Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Muito antes do começo, vai ser